E no vídeo de hoje, mais um vídeo dessa incrível série Ramiro Responde, eu vou responder a pergunta do Leonardo Berenguel, que disse mais ou menos assim: LCI, LCA e debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda, correto? Correto. Algum outro investimento de renda fixa tem a isenção de imposto de renda? Obrigado. O que eu fiz com essa pergunta? Transformei ela em quais são os investimentos isentos de imposto de renda e quando eles são úteis para mim. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou educador financeiro, planejador financeiro e gestor de investimentos credenciado pela CVM e também fundador do canal Clube do Valor. Então, aqui eu vou te mostrar quais investimentos são isentos de imposto de renda e como você deve fazer para comparar a rentabilidade de um investimento isento com a de um não isento. Se parece interessante para você, então eu peço para que você já deixe seu joinha aqui no canal, se inscreva no Clube do Valor, clique no sininho ao lado do botão de inscrição para receber notificações quando lançarmos novos vídeos e também compartilhe eles nas redes sociais para me ajudar a crescer essa rica comunidade de investidores. Feito isso, ou melhor, você pode fazer isso enquanto roda a vinheta agora aqui na tela. Na tela. Nossa, na tela. Então, roda a vinheta. Essa pergunta de investimentos isentos de imposto de renda, eu recebo ela até com certa frequência e vários clientes perguntam, mas esse aqui não é isento de imposto de renda, então não é melhor? E por isso eu queria deixar bem claro aqui alguns pontos básicos quando a gente fala de ativos de investimento que são isentos de imposto de renda. E quais são esses pontos básicos? Primeiro, ser isento de imposto de renda não é necessariamente positivo. Explico por quê. Porque muitas vezes existem investimentos que são mais atrativos do que o investimento isento de imposto de renda, mesmo depois a gente descontar o impacto do imposto de renda nesses investimentos não isentos. Então, por exemplo, uma LCI, que é um ativo isento de imposto de renda fixa, contra uma CDB, nada quer dizer que a LCI é melhor. A LCI é isenta, o CDB não. Mas agora qual rende mais? A gente tem que comparar qual é a taxa de cada um. Muitas vezes, o próprio CDB, que tem imposto de renda, vai render mais do que a LCI. Então, não é assim, é isento de imposto de renda, então vou investir. Não, tem outros pontos que você precisa levar em consideração. Segundo ponto, em renda fixa, o imposto de renda, quando existe imposto de renda, ele é retido na fonte. Então, você, investidor, não precisa se preocupar em ir lá e fazer uma DARF para pagar o imposto de renda. Ele não é trabalhoso. Você recebe esse valor quando você faz o resgate ou quando o título vence, já líquido de imposto de renda na sua conta, porque o imposto de renda ele é retido na fonte. Então não é trabalhoso, não vai ser, muita mão, tem imposto de renda. Não, nada disso. Terceiro, apesar de alguns ativos serem isentos de imposto de renda, nada diz que você não precisa declarar ele na declaração anual de imposto de renda. Então você precisa declarar sim suas LCIs, suas LCAs e os demais ativos isentos de imposto de renda. Isso aqui é o básico dessa aulinha aqui. Dito isso, quais são os investimentos em renda fixa isentos de imposto de renda? O próprio Leonardo respondeu na sua pergunta. Eles são, aqui eu separei em dois grupos, os garantidos pelo fundo garantidor de crédito e os não garantidos. Os mais populares são a poupança, a LCI e a LCA. E dos não garantidos tem a CRI e CRA, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, e também as debêntures incentivadas. Esses aí são os investimentos isentos de imposto de renda. Alguns possuem garantia do fundo garantidor de crédito, outros não possuem. E também existem alguns investimentos em renda variável isentos de imposto de renda, pelo menos parcialmente, que são ações, claro que com um asterisco muito importante aqui. As ações só são isentas de imposto de renda para o investimento direto em ações e não via fundos de investimentos em ações. E quando as vendas mensais são de até R$20 mil. Ou seja, você comprou uma ação lá, investiu R$15 mil, vendeu por R$18 mil com R$3 mil de lucro, não vai pagar imposto de renda porque foi uma venda menor do que R$20 mil. Comprou a R$1, deu uma mega valorização, vendeu a R$19.999, nada de imposto.
Agora, se você comprou a 19 mil e vendeu a 21 mil reais no mesmo mês, todas as vendas, você daí sim vai ter que pagar imposto normalmente. Então as ações nem sempre são isentas, mas muitas vezes são isentas e a gente pode até criar estratégias com base nessa isenção. Os dividendos, que é a distribuição dos lucros das ações para os seus acionistas, são isentos de imposto, beleza? E os rendimentos de fundos imobiliários, que funcionam como se fossem dividendos, só que de fundos imobiliários, que é quando o fundo distribui a seus cotistas uma parte do valor arrecadado de aluguel, também são isentos de imposto de renda. Então, não só os ativos de renda fixa, tem esses casos aqui de renda variável, de isenção de imposto de renda. E agora a grande questão, a questão de R$1 milhão é: como comparar investimentos isentos com investimentos não isentos, especialmente quando a gente fala aqui de renda fixa? Como é que a gente faz isso? Verificando qual é o retorno líquido dos dois investimentos. O que é retorno líquido? Não tem nada a ver com água, com molhado. É o retorno que cai na sua mão, no seu bolso, descontado aí todas as taxas, descontados o custo do imposto de renda, descontado tudo, que sobra na sua mão mesmo. Então você compara o investimento líquido de uma LCI, compara o investimento líquido, o retorno líquido de uma CDB, vê qual rende mais, em qual dos dois rende mais, e daí você opta, obviamente, se for uma decisão de investimentos, por investir naquele que rende mais. Claro que isso em condições normais de temperatura e pressão, com todas as demais variáveis iguais. E como é que a gente vê qual investimento tem a rentabilidade líquida maior? Com a planilha comparativa de investimentos, que é essa planilha que eu vou abrir aqui, e que ela funciona da seguinte forma. Você põe ali o título público, a taxa que esse título público está pagando, põe a taxa que o CDB está oferecendo também, põe a taxa que uma LCI e LCA também está oferecendo para o mesmo prazo, então tem que ser títulos com o mesmo vencimento, pode ser 24 meses, 36 meses, 6 meses, 5 meses, e daí a planilha vai calcular qual vai ser o retorno líquido do título público, né? No caso aqui da LTN, Tesouro Prefixado, do CDB e da LCI. Então, essa planilha ela é muito boa para comparar títulos prefixados com títulos prefixados, títulos atrelados à inflação com títulos atrelados à inflação e títulos pós-fixados com pós-fixados, e ela acaba com aquele problema de tipo, eu vou investir nesse aqui só porque é líquido de imposto de renda. Não, com ela você vai ver qual rende mais para você. Obviamente, eu vou deixar o link para que você faça download dessa planilha aqui em cima e também na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Aqui eu te apresentei quais são os títulos isentos de imposto de renda, te alertei para o fato de que ser isento não significa que você não precisa declarar e não significa que ele é melhor necessariamente, e também te mostrei como comparar um título isento com um não isento. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, e se for, eu peço por favor para que você compartilhe comigo nos comentários, compartilhe com o mundo nas redes sociais e também deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo da série Ramiro Responde. Na verdade, até o próximo vídeo aí do canal do YouTube. Valeu!